Queridos, olha só. Todas as pessoas que você conhece, têm problemas, têm guerras, têm adversidades, têm situações difíceis. Queridos, o problema, ele não é uma coisa ruim, se você souber lidar com ele. Normalmente, a nossa promoção, o nosso milagre, ele está após o nosso problema. Normalmente, a promoção, o novo nível, está atrás de um grande problema. Está atrás de uma grande adversidade. Está atrás de um grande gigante. Está atrás de uma guerra que se levantou. Se você percebe, biblicamente falando, todas as vezes que Deus queria arrancar o povo de um patamar para levar para outro patamar, tirar de uma situação para levar para outra, havia um nível de problema, de gigante, de adversidade, de guerra. E às vezes, queridos, as guerras que batem na nossa porta. Bom dia! A guerra chegou. Bom dia, o gigante apareceu. Bom dia, a adversidade está aqui. É porque Deus quer nos levar para um novo nível. É porque Deus quer entregar algo novo nas nossas mãos. Mas nós podemos passar uma vida inteira olhando para a adversidade, murmurando a respeito do gigante, murmurando a respeito das problemáticas da vida, e a gente nunca ir para o nível que Deus tem para nós. A gente nunca aprender a ser um resolvedor de problemas. As pessoas que mais crescem, que mais prosperam, que mais evoluem, que mais constroem, são resolvedores de problemas. São pessoas que se levantam diante da adversidade e elas não são paralisadas diante disso. Mas elas enfrentam as adversidades e elas transcendem aquele problema e ela vai para um novo nível. Davi é conhecido como Rei Davi porque ele era um vencedor de adversidade. E às vezes, queridos, as adversidades que você está passando, ninguém está vendo. Só que Deus está te forjando para o tempo da adversidade, onde você vai ser revelado. Onde as pessoas vão conhecer o seu testemunho. Quando Davi ele chega ali para poder levar pão e queijo para os seus irmãos, alimento, né, na guerra, ele pergunta assim, o que estão dando para matar esse gigante? Você não vê? Pode procurar na palavra, não tem. Em lugar nenhum aonde Deus disse, Davi, eu quero que você mate o gigante. Não tem. Não tem. Só que Davi, ao ver o gigante, ele viu uma oportunidade. Eu quero que hoje, nessa manhã, eu sei que tem pessoas que entraram aqui, que têm problemas, aflições, gigantes, que estão tentando paralisar você. E eu quero que hoje aqui, você possa trocar o seu olhar. Hoje aqui, haja uma mudança da tua mentalidade. Hoje aqui, você possa olhar para esse problema e falar assim, olha, eu vou vencer você, e eu vou para um novo nível. Eu vou vencer você e eu vou para uma nova jornada. Eu vou vencer você e eu vou entrar no novo de Deus para minha vida. Tá? Em nome de Jesus. Então, esse aqui é só um recado para você que entrou aqui nessa manhã e disse assim, eu não aguento mais de problema. Eu não aguento mais de adversidade. Eu não aguento mais de guerra na minha vida. Mas cada guerra dessa tá te levando para um novo nível. Cada guerra dessa tá te levando para o novo de Deus na tua vida. Cada guerra dessa tá te forjando para você ir para um novo tempo na tua jornada de vida, no nome de Jesus. E a palavra de hoje é 2 Samuel, bora?
2 Samuel. É isso aí, vai vencer esse gigante. E Davi venceu. E a partir daquele momento ali, Davi já tinha vencido o urso, já tinha vencido o leão, mas ninguém tinha visto. Só que ele estava treinando. Tem momentos na nossa vida que nós estamos sendo treinados por Deus. Para na hora certa, quando a oportunidade chegar, você tá pronta. Deus treina você. Deus treina você. Não despreze o tempo de treinamento. Não despreze o tempo do treinamento. Porque se você não estiver preparada na hora da tua oportunidade, ela vai passar por você. Quantas pessoas eu tenho acompanhado que perderam grandes oportunidades porque não estavam preparados para o momento da oportunidade. A oportunidade bateu na porta, né? Eu estava até conversando de um pessoal que vive no meio da oportunidade, só que eles não estão preparados para a oportunidade. Entendeu? Então, bora. A palavra de Deus está aqui, 2 Samuel 7, versículo 1 em diante, diz assim. É isso aí, Vivi Veiga. Oportunidades. Oportunidades. E, gente, sempre existe oportunidade, principalmente para quem está preparado. Para quem não está preparado, não tem oportunidade. A pessoa vê, ai, não tem porta de emprego, não tem nada, nada dá certo, porque não está preparado. Agora eu vou dizer para você, quem está preparado, tem muita porta nesse mundo, muita porta. Eu não dou conta de entrar nas que Deus tem aberto na minha vida, por conta do tanto de oportunidade que eu vejo acontecendo. A palavra de Deus diz assim, o rei Davi morava no seu palácio e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos. Certo dia, falando de Davi, eu gosto muito de Davi. Certo dia ele disse ao profeta Natã, aqui estou eu morando num palácio de cetro, rico, milionário, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Ou seja, indignação, peraí, né? Natã respondeu ao rei, eis que te digo, Davi, homem de Deus, faze o que tiveres em mente, pois o Senhor é contigo. Varão valoroso, né? E naquela mesma noite, falou o Senhor a Natã, vá ao meu servo Davi e diga, assim diz o Senhor, você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para o outro, por onde tenho acompanhado os israelitas. Alguma vez perguntei a algum líder deles a quem ordenei que pastoreasse Israel, meu povo? Por que vocês não construíram um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi. Agora é Deus falando de verdade. Lá em cima era Natã. Lá em cima era Natã, agora aqui é Deus. Diga assim, Natã, para o meu servo Davi. Eu tirei de trás das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser soberano em Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. E eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E eu providenciei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá, para que tenham seu próprio lar e não sejam incomodados. Povos ímpios não mais oprimirão, como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. E aí Deus começa a falar. E no 13 ele diz, será que quem construirá um templo em honra ao meu nome? E aí ele diz
que é o filho de Davi, né? É da sua dinastia quem vai construir um templo. E no 15 diz: mas eu nunca vou retirar o meu amor como eu retirei de Saul. Quanto a você, a sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo que o Senhor tinha falado e revelado. Davi entra no tabernáculo, Davi chora, Davi, ele agradece a Deus pela oportunidade que Deus dá para toda a família dele. Espírito Santo, ministra o nosso coração, enche-nos com a tua presença nessa manhã, no nome de Jesus. Queridos, Davi, ele dá uma olhada para como ele tá, morando num palácio de cetro, ele tá top, tá assim, no auge da vida dele. E ele vê a arca da aliança numa tenda. E ele diz assim: eu vou construir um templo para Deus. E o profeta, qual a versão da sua Bíblia? NVI. E o profeta, queridos, olha só. O profeta, ele diz assim: eis, Davi, que Deus é contigo, varão valoroso. Pode construir essa casa poderosa para Deus, porque Deus está contigo. Só que na mesma noite, Deus fala assim: volta, Natã. E eu vou explicar para você o que Deus estava dizendo para Natã. Volta, Natã, porque eu não falei nada para você falar para Davi. Você estava falando aquilo que eu não falei. Então, Natã, volta e agora fala o que eu estou falando, porque agora sou eu. Aquela hora era você. Queridos, e quantas pessoas ouviu de profetas coisas que Deus não falou? Quantas pessoas ouviu de vários profetas, de vários homens de Deus, porque Natã era um homem de Deus. E o que ele tinha feito não invalidou o profeta que ele era. Mas às vezes, queridos, homens de Deus erram, falham. E quantas pessoas estão firmadas em uma palavra que Deus não disse para você? Quantas pessoas estão apegadas em algo que Deus não te mandou fazer? Quantas pessoas estão fazendo aquilo que Deus não mandou fazer porque alguém algum dia entregou uma palavra que era para ser feito? E isso é muito perigoso. É por isso que é importante, queridos, você ser conduzido e guiado pelo Espírito Santo do Senhor. É por isso que é importante, quando você recebe uma palavra profética, uma palavra, né, que supostamente veio de Deus, você traga isso à presença do Senhor. E você diga assim: Pai, diz pra mim, isso aqui que eu... Às vezes é coisa boa, queridos. Às vezes é coisa boa. Mas pergunte para Deus: Senhor, isso aqui, essa palavra que eu recebi, essa direção que eu recebi, essa orientação que eu recebi, é do Senhor para minha vida? É um projeto de Deus para mim? É um plano de Deus para mim? É o que o Senhor tem para que eu faça, para que eu se mova, para que eu viva essa palavra? Porque eu vejo, queridos, eu percebo muita gente frustrada, muita gente angustiada, muita gente deprimida, muita gente perturbada mesmo, emocionalmente falando, porque eles estão firmados em uma palavra, cobrando inclusive de Deus uma promessa que Deus não deu. Ah, porque Deus falou, porque fulano foi usado por Deus para falar, mas às vezes Deus não falou. Às vezes não foi algo que era de Deus para a tua vida. E queridos, construir o templo para Deus é uma coisa boa ou ruim? Muito boa, mas muito boa no mundo. Extremamente poderosa, extremamente impactante. Era uma obra gigantesca, era uma obra de poder. Era construir uma casa para Deus, aqui na terra. Olha que coisa forte.
Isso era uma coisa boa, mas não era para Davi fazer. Isso era uma coisa impactante, mas não era para Davi. E tem coisas boas, queridos, tem coisas poderosas, tem coisas valorosas, tem coisas incríveis, tem coisas que são de Deus, mas não é para você fazer. Tem coisas que você está fazendo, ouça isso aqui, porque você vai ser liberta hoje. Tem coisas boas que você está fazendo, mas Deus não te chamou para fazer isso. Tem palavras que você recebeu que não foi Deus que trouxe essa palavra para o teu coração. Esse chamado, esse chamado não era para você. E às vezes você está frustrado, cobrando de Deus, querendo que Deus se mova, mas Deus não vai se mover, porque não foi Ele que falou, não foi Ele que conduziu, não foi Ele que direcionou. E naquela mesma noite, Deus disse para Natan, Natan, volta, e agora você vai entregar, de fato, a direção e a orientação que eu vou dar para o meu servo Davi. Volta, Natan, e agora você vai dizer para o meu servo Davi que eu não quero que ele construa uma casa para mim. Imagina o profeta ter que voltar e retirar a palavra que ele tinha dado, a primeira palavra. Que Deus era com Davi, que era para construir mesmo. Imagina que o profeta teve que dizer, olha Davi, aquilo lá foi eu que falei. Agora, quando eu estava lá em casa, Deus me mandou voltar aqui para falar o que ele tem para falar para você. Mas o profeta foi, porque ele era um homem de Deus. E ele diz assim, olha Davi, você não vai construir uma casa para Deus. Assim diz o Senhor para você. Deus te tirou de trás das malhadas. Deus tinha um projeto para a tua vida. Deus te fez famoso. Olha o que essa palavra diz, queridos. Deus fez Davi, ó. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E isso aqui até hoje. Davi é um dos homens mais famosos e importantes da terra. Até hoje. Davi já morreu, ó. Até é tempo. Mas todos os dias, em todo o globo terrestre, alguém está falando de Davi. Ele é conhecido. Ele é famoso até hoje, depois da sua morte. Pessoas se convertem por conta da história de Davi. Pessoas são impactadas por conta da história de Davi. Então Deus está dizendo assim, Davi, eu te tirei de trás da malhada, eu vou te fazer grandemente famoso, mas o templo você não vai construir não, porque sua mão é cheia de sangue. Você passou por muitas guerras. Mas agora, Davi, eu tô te dando uma oportunidade nova, sabe por quê? Porque da sua dinastia, da sua descendência, o Salomão vai construir um templo para mim. Queridos, e olha como é precioso. Davi não construiu o templo, mas Davi preparou todo o material para a construção. Ele não construiu. Deus não tinha esse projeto para a vida dele. Mas ele preparou todo o material. Ele deu ofertas multimilionárias para o templo. Dele, pessoal, do tesouro do rei. Ele deu ofertas multimilionárias. Ele queria honrar a Deus de qualquer maneira. Só que Deus disse para Davi, Davi, é uma coisa boa. Parabéns pela ideia. Só que não é você que vai fazer isso. Não é você que vai viver essa experiência. Não é um plano da eternidade para você. O plano da eternidade para você era outro. O meu projeto para você é outro. Queridos, e se nós não entendermos isso aqui, nós vamos passar uma vida inteira fazendo coisas boas, mas não fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Tem muita gente fazendo coisa boa, tem muita gente fazendo coisas extraordinárias, tem muita gente apegado a palavras de profetas que não eram verdade para a sua vida, que não era a direção de Deus, era o coração do profeta para você. O profeta te entregou uma palavra, mas que não era do céu, não era de Deus para você.
Era da vontade humana para sua vida. E às vezes, queridos, as pessoas se empolgam. Às vezes elas entregam palavras que Deus não mandou entregar. Às vezes elas falam coisas que Deus não falou para ela dizer. Então nós precisamos estar atentos para que nós sejamos conduzidos pelo Espírito de Deus. Para que nós estejamos com os nossos ouvidos, os nossos olhos abertos. Para que nós não venhamos passar uma vida inteira fazendo coisas boas e não as coisas certas. Fazendo as coisas boas ao invés de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. E é diferente, querido, fazer coisa boa. Tem um monte de gente que está fazendo coisa boa, mas não está agradando o coração de Deus. Tem um monte de gente que está fazendo coisa boa, mas não é o plano que Deus tinha para a vida dele. Tem um monte de gente que está fazendo coisa boa, mas não está fazendo aquilo que Deus, desde a eternidade, tinha como projeto para a vida daquela pessoa. E vai passar uma vida inteira fazendo coisa boa e vai trocar a coisa certa, o excelente de Deus, pela coisa boa. Construir um templo para Deus era uma coisa boa. Construir uma casa para Deus era uma coisa grandiosa. Mas não era a vontade de Deus para Davi. Não era o projeto de Deus para Davi. Não era aquilo que Deus tinha estabelecido desde a eternidade para a vida de Davi. Era um projeto para Salomão. E às vezes aquilo que Deus está fazendo através da minha vida não é o projeto que ele vai fazer na tua. Mas ele tem algo que vai fazer na sua, que eu não faço. Então, uma coisa, nessa ministração dessa manhã, para de se comparar. Para de querer fazer coisa que Deus não disse para você fazer. Pare para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Quando você receber uma palavra profética, traga essa palavra com alinhamento na palavra de Deus. E pergunte ao Espírito Santo, Senhor, porque é bom demais receber palavra profética. Ô, trem bom. Eu não sei se você gosta, mas é um negócio bom demais. Eis que te digo, vaso. E aí a pessoa entrega aquela palavra, normalmente é muito boa. Ou às vezes confronta você. Porque a palavra não é só para ser boa. Às vezes a palavra traz confronto, traz uma direção nova. Só que você precisa estar atento. Porque talvez você vai fazer uma vida inteira algo que Deus não mandou você fazer. Isso é muito forte. Sabe por quê? Porque o galardão, ele está conectado com aquilo que Deus mandou você fazer. E não com o que você queria fazer ou com o que o outro disse para você fazer. Exatamente, Vivi. Quando é do Senhor, a gente sente, mesmo quando é exortação. Mas às vezes, Vivi, os nossos sentimentos, eles nos enganam. Por isso que é importante a gente ir para a oração e apresentar diante do Senhor. E é importante também a gente orar pelo dom do discernimento do Espírito, para que a gente possa discernir o que é para eu fazer, como é para fazer, de que maneira, quando fazer. Davi, queridos, ele para e ele não constrói a casa para Deus. Mas ele espera o tempo certo e ele vai juntando todo o material e ele entrega para Salomão, basicamente, o material. E era Salomão. Era a geração de Davi, que ia dar continuidade aos projetos, aos planos que Deus tinha. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para despertar você. Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você possa perceber o que você tem feito. Como que você tem investido o seu tempo, a sua vida. Quero te dizer nessa manhã que tempo é vida. E nós podemos dar o nosso tempo,
nós podemos gastar o nosso tempo, nós podemos jogar fora o nosso tempo e nós podemos investir o nosso tempo. Tempo é vida. Aonde você está dando sua vida, aonde você está gastando a sua vida, aonde você está jogando fora a sua vida, aonde você está investindo a sua vida. Você precisa ter consciência que você tem uma única vida. E essa vida precisa ser conduzida, guiada, direcionada pelo Espírito Santo, para que você realmente faça aquilo que Deus quer que você faça. Várias pessoas esses dias têm perguntado, e sua agenda? E sua agenda? Né? E vão marcar alguma coisa? E sua agenda? Vão marcar imersão não sei aonde? E não sei o que, e não sei o que. Eu falei, não. Eu não faço minha agenda em final de ano. Quando todo mundo tá, ai, que esse ano vai ser diferente, e não sei o que, e lá. Eu não faço minha agenda aí. Minha agenda é feita 12 dias depois que o ano começou. Primeiro, eu oro, eu jejuo, eu profetizo sobre janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu declaro, eu profetizo, eu trago existência, as coisas que não são como já fosse. E aí, eu sento, faço uma retrospectiva de tudo que eu vivi. Eu vou passar essa ferramenta para vocês também, que vão estar nos 12 dias comigo. Eu faço uma retrospectiva, o que eu fiz, aonde eu investi o meu tempo. Eu joguei fora o meu tempo. Eu perdi tempo. O que eu fiz com a minha vida durante esse ano? Eu trago uma clareza, uma consciência para mim. O que eu fiz no meu espiritual? O que eu fiz com o meu emocional? O que eu fiz com a minha saúde? O que eu fiz na minha família? Como que eu utilizei esse ano inteiro que Deus colocou na minha mão? E aí, de uma forma muito sensata, já fora daquele feliz ano novo, nananã, não. Já fora daquela euforia. A maioria das pessoas no 12º dia, elas já esqueceram do que ela prometeu, da meta, do objetivo, já esqueceu de tudo. Aí fora daquela euforia, eu sento. E aí eu começo a estabelecer. Orando. Senhor, quais são as metas desse ano? Quais são os objetivos? E eu vou dizer pra você, eu tenho a tendência de fazer mais do que era pra eu fazer. Sempre tive essa tendência de fazer mais do que era pra eu fazer. Mas essa palavra aqui, há alguns dias vem reverberando dentro do meu coração e me fazendo entender que fazer mais do que aquilo que Deus quer que você faça é só entrar em cansaço, fadiga, morrer mais cedo. Só. Entrar em cansaço, fadiga, morrer mais cedo. Porque, no final das contas, não vai contar em nada fazer mais do que aquilo que Deus te mandou fazer. Você precisa fazer aquilo que Deus mandou você fazer. E para você fazer o que Deus mandou você fazer, você precisa de uma coisa: comunhão com o Espírito Santo. Você precisa de uma coisa: uma busca contínua na presença de Deus. Você precisa de uma coisa, às vezes parar tudo, desacelerar. Às vezes você precisa mortificar a sua vontade, sua carne, para que você possa ouvir com clareza a voz do Senhor. Porque às vezes, queridos, o inimigo, ele usa até o profeta para poder te desviar da jornada. Ele usa até o profeta: eis que te digo, vaso, Deus é contigo nesse projeto. E quando você vê, Deus não era contigo, não.
Quando você vê, você tá em caos emocional. Quando você vê, você tá num cansaço fora do comum. Quando você vê, você tá fazendo um monte de coisa. Só não tá fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Você tá fazendo um monte de coisa. Você tá gastando sua vida, seu tempo. Você tá jogando fora tempo. Você tá se enchendo de um monte de lixo, de um monte de confusão. Entrando em guerra que Deus não mandou você entrar. E muitas vezes, esse parar, esse ouvir a voz de Deus, essa quietude no nosso coração, de aprender a questionar e saber, Senhor, isso aqui é do Senhor. Pai, tá aqui minhas metas, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu tenho objetivos. E, queridos, eu tenho dito para as pessoas, não tenham medo de quando Deus disser assim, olha, esse projeto não é meu, você, aquilo que não é de Deus, queridos, para a minha vida, mesmo que seja bom, é uma decisão muito forte que eu tenho tomado nos últimos dias. Esse final de ano eu fiz coisas que eu nunca fiz na minha vida, desmarcar eventos. Eu desmarquei um monte de imersão, eu desmarquei um monte de evento, eu devolvi dinheiro de pessoas, eu tive prejuízo de lugar que eu já tinha pago com antecedência, tinha que ter pago com antecedência, eu já tinha pago, não me devolveram o dinheiro. Mas uma coisa eu tenho convicção, eu não quero estar fazendo aquilo que Deus não disse para eu fazer. Então, eu prefiro assim, rasgar projetos, rasgar planos e entrar naquilo que Deus disse para fazer. Senhor, é o que é para fazer? Como é que é? De que maneira? Fazer a coisa certa, do jeito certo e na hora certa. Fazer a coisa certa, do jeito certo e na hora certa. Entender que Ele é aquele que nos conduz, é aquele que nos guia, é aquele que nos direciona. E como identificar uma profecia? Primeiro, você gera um nível de entendimento se essa profecia ela está conectada com a palavra. Por exemplo, tem profecias que não estão conectadas com a palavra. Uma vez, uma moça que fazia parte da igreja que a gente pastoreava, quando eu pastoreava, e ela recebeu uma profecia de uma senhora, e essa profecia falava que não era para ela corrigir o filho, porque o filho já era muito sofrido, porque o filho não tinha pai, porque o filho tinha dor de não ter o pai, então não era para ela ficar corrigindo o filho, como ela estava corrigindo, né, com tanta força e tal, porque o filho, ele tinha que ser, né, de uma forma, e a mulher entregou toda uma profecia de levar a educação na malemolência, né? Uma educação assim. Só que a palavra de Deus diz assim, A palavra de Deus diz assim, afugenta teu filho com a vara, você não vai matar, mas vai livrar a alma dele do inferno. Então, peraí. Como que o menino tá fazendo? E esse menino dessa moça era um menino extremamente desafiador. Tanto que alguns dias depois dessa palavra e tal, o menino tava fazendo até assalto, que ela soltou a rédea total por conta da palavra profética, e o menino tava fazendo até assalto com faca dentro da escola. Isso um pré-adolescente, tá? Então tem coisas que primeira coisa, eu preciso confrontar com a palavra, eu preciso trazer esse encontro com a palavra. Essa profecia, ela fere a palavra? Por exemplo, outra aqui, uma tal de uma pastora que tem aqui na circunregião. Sangue de Jesus tem poder, meu pai. Tem misericórdia. Essa pastora entrega uma palavra profética para alguém que é casado,
que Deus tem uma varoa para ele. Presta atenção. Você acha que Deus vai destruir um casamento para constituir outro? Gente, tem pé, tem cabeça um negócio desse. Tem que repreender o demônio que tá na cabeça dessa pastora. Sangue de Jesus tem poder. Entende? Então, gente, nós precisamos ter muito cuidado com essa coisa de palavra profética. Tem muito profeta do diabo. Tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Tem muita gente que não tem temor de Deus. Tem muita gente que não tem temor de Deus. Infelizmente. Por exemplo, uma vez, um moço veio me entregar uma palavra que Deus ia resgatar e salvar meu pai. Meu pai já tinha morrido, tinha uns 20 anos. Entende? Então, assim, tem coisas que nós precisamos estar atentos. Ó, já vi um casal que se separou e foi grande o prejuízo. Entende? Então a gente precisa ficar atento. E com primeira opção, para você entender que uma palavra é de Deus ou não, confronta com a palavra. O que a palavra fala a respeito, né, daquela... Por isso que é importante, queridos, a leitura da palavra. Se você não é alguém que lê a palavra, outro dia eu fui num treinamento, aí a mulher falou, eu tenho 8 anos de cristã e nunca li a palavra toda. Eu falei, filha, sangue de Jesus tem poder, vamos começar a ler esse ano. Já vem comigo que você vai ler esse ano a palavra toda. Mas não precisa, porque a letra mata isso. Para de prosa ruim. Se você é cristão, e outra, eu vou falar pra você que tá aqui na live. Se você é cristão e você nunca leu a Bíblia toda, você precisa tomar vergonha na sua cara. E esse ano é o ano que você vai fazer isso. Toma vergonha, em nome de Jesus. Isso é um absurdo. E é por isso, queridos, que as pessoas, elas enganam. Por quê? Porque você não conhece. O meu povo se perde por falta de conhecimento. O meu povo perece porque não sabe a verdade. Queridos, quando alguém está pregando e fala besteira, na hora eu venho com a palavra para confrontar. Na hora. Só para você ter ideia. Eu vou para treinamentos de questão de mentalidade, formações. E lá na formação, a pessoa fala alguma coisa, eu já procuro na palavra. Sumaí, mas não é cristão, o negócio não importa, eu já procuro. Isso aí vem de Deus, não vem de Deus? Entende? Vem de Deus, não vem de Deus? Tá? Então isso é importante. Porque às vezes a gente gera desculpas para não conhecer a palavra. Conheça a letra e Deus ele vai trazendo revelações para você. Conheça. Porque quando você conhece, você já diminui a estratégia de Satanás de enganar você. E outra, só para você ter ideia, ele usou a palavra para enganar Jesus. Ele tentou usar a palavra para enganar Jesus. Mas Jesus respondeu com a palavra. Ele diz assim, pula daqui. Lá está escrito que ele vai dar ordem aos seus anjos para salvar você. E Jesus disse assim, lá está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus conhecia a palavra, queridos. Nós precisamos conhecer a palavra. Para quê? Para que a gente seja conduzido pelo Espírito de Deus. Segunda maneira de você saber se uma profecia vem de Deus ou não. Antes de falar com os profetas, Deus fala com você. Se você é uma pessoa de busca, se você é uma pessoa de oração, se você é uma pessoa que está na presença de Deus, sabe o que você vai receber na tua vida? Não é profecia. Você vai receber confirmações. Pega isso aqui, que isso aqui vai mudar a sua vida. Presta atenção no que eu vou te dizer. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui vai ser uma chave de mudança na tua vida. Aprenda a ser alguém que busca o Senhor. Alguém que tem intimidade com o Senhor. Em oração. Todo dia. Seja 10 minutos, 15 minutos. Se ajoelha todo dia. Tem esse tempo com Deus. Nem que seja calada. Lá,
Pai, eu vim aqui para ter comunhão contigo, para conhecer mais do Senhor, para ter experiências com a tua presença. Fica lá, ó, quietinha. Pronto. Deus vai começar a se revelar ao seu coração, a falar, filha, eu quero isso de você, eu quero que você faça isso. E aí o profeta, ele vem, ele só confirma aquilo que o Pai do céu já falou. Ele só confirma aquilo que Deus tem ministrado ao teu coração. E aí, eu vou dizer para você, você vai para um novo nível. Você vai para uma nova dimensão em Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E para finalizar, o mesmo profeta que tinha entregado uma palavra para Davi, eis que te digo, vaso, você vai construir o templo. Esse profeta teve que voltar e ele teve que dizer, Davi, olha, eu falei de manhã, era meu, mas o que eu tô falando agora é Deus que te diz. Olha, Davi, você não vai construir templo nenhum. Esse não é o plano de Deus para você. Esse é o plano de Deus para o seu filho. Essa é uma coisa boa, Davi, mas não é para você fazer. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer que você está fazendo muitas coisas boas. Mas tem coisas boas que você está fazendo que Ele não mandou você fazer. E você precisa discernir. Sabe por quê? Porque você pode passar uma vida inteira fazendo coisa boa e não entrando no extraordinário de Deus para a tua vida. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus te criou para fazer, muitas vezes você está fazendo tanta coisa que você não está fazendo exatamente o que Ele te chamou e o que Ele te criou para fazer. E dentro do contexto, queridos, do dia a dia, às vezes a gente faz tantas coisas, muitas coisas de verdade. A maioria de nós estamos tão ocupados, tão atarefados, como Marta estava. E Jesus disse para ela assim, Marta, Marta, você está tão afadigada e preocupada com tantas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Eu quero te dizer nessa manhã que tem algo específico para a tua vida, que tem coisas específicas para você, que tem projetos de Deus para a tua vida, que ninguém vai fazer no seu lugar. Pode fazer? Pode, mas não vai fazer igual a você, porque você não é substituível. Davi não era substituível, como Salomão não era substituível, como você, nenhum de vocês aqui é substituível. Isso é mentira de Satanás, para dizer que você, se não fizer, Deus vai colocar outra pessoa no seu lugar. Deus até pode levantar alguém, queridos, pela infinita e bondade dele, para ser um canal de Deus para a vida de alguém. Deus pode até levantar alguém. Mas como você, o ministério que ele tem para a tua vida vai se cumprir através da tua vida. Eu conheço uma pessoa que Deus chamou essa pessoa para cura, Deus chamou essa pessoa para libertação, Deus chamou essa pessoa para usar com poder, com muito poder. Todas as vezes que essa pessoa prega, aparentemente ele prega a palavra assim e é muito simples, mas a palavra que ele ministra entra no coração das pessoas de tal maneira que anos depois as pessoas ainda estão falando daquela palavra. Só que a pessoa, ela vai rodando e já tá indo para os 50 anos e assim, olhando para a vida e sem viver aquilo que Deus tem para a vida da pessoa viver. E pode passar uma vida inteira e pode, inclusive, ir para a eternidade. E lá na eternidade, Deus dizer assim, poxa, meu filho, era para você ter feito isso, era para você ter curado pessoas, era para você ter liberto pessoas, era para você ter sido usado com muito poder, mas infelizmente você não ouviu a minha voz, a minha direção. Porque Deus dá, queridos, Deus fala, Deus traz sonhos, Deus traz palavras, Deus traz direção. E uma das coisas que eu decidi é que eu não vou chegar diante de Deus de mão vazia. Não vou. E eu não vou chegar diante de Deus com obra de palha, obra de madeira e obra de feno. Não vou. E o que é obra de palha, obra de madeira e obra de feno? É um monte de coisa que a gente faz que Deus não mandou a gente fazer. E obra de pedras preciosas é aquilo que Deus disse para você fazer. Então que você hoje pare para ouvir a voz de Deus. Que você hoje pare para olhar a sua vida, seu tempo.
Diga assim, aonde que eu tô gastando o meu tempo, aonde eu tô jogando fora o meu tempo, aonde eu tô investindo o meu tempo. O que que eu tô fazendo com a minha vida? Faça essa pergunta para você hoje. Anote essa pergunta. O que eu estou fazendo com a minha vida? Aonde eu estou investindo a minha vida? Aonde eu estou jogando fora a minha vida? Porque você vai dar conta dela. Vai dar conta dela. Davi, ele entendeu. Opa! Construir uma casa para Deus é algo muito bom, mas não é para mim. Opa! Tô recuando, Senhor. Entendi, Pai. Entendi o que o Senhor falou e vou orientar Salomão aqui. Meu filho, olha, Deus vai usar a sua vida para construir. Faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Mas eu recuo, porque esse não é o plano de Deus para mim. O plano de Deus para mim são outros planos. Que nessa manhã você entenda essa palavra e que você perceba que nem tudo que é bom é para você fazer. Nem tudo que é bom. E é muito forte isso. Porque a gente pensa que é só coisa ruim que não é pra gente fazer. E para finalizar, essa semana alguém me mandou mensagem que queria prestar serviço para uma multinacional, não sei o que das contas. E eu perguntei para essa pessoa, esse é o plano de Deus para você? Aí na hora ela... Não é o plano. Aí ela respondeu, não é o plano de Deus pra mim. Isso ela já tava mandando documentação, hein? Não é o plano de Deus pra mim e ainda vai atrapalhar o plano de Deus pra mim. Entendeu isso? Então vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos. Queremos te agradecer nessa manhã. Obrigado pela tua presença, pela tua direção. Pai, que nessa manhã nós possamos discernir palavras proféticas que nós recebemos durante a jornada da nossa vida. O que veio do Senhor e que não veio do Senhor. Pai, tem pessoas que estão aqui aprisionadas por palavras proféticas que o Senhor não deu. E nós, em nome de Jesus e na autoridade do teu nome, arrancamos essas pessoas desse espírito de engano, desse espírito de mentira e de confusão. E nós declaramos sobre elas a verdade do Senhor nessa manhã. Senhor, que olhos possam se abrir nessa manhã, entendimento possa vir nessa manhã, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, que conduz o homem em toda a verdade, em um caminho aplainado pelo Senhor. E nós oramos nessa manhã, Pai, que vidas aqui possam ser libertas para caminhar segundo a Tua palavra e não mentira, engano que receberam durante a jornada da vida. Oramos ainda, Senhor, por aqueles que estão fazendo muitas coisas boas, mas que não estão fazendo a Tua vontade. Senhor, que ainda esse dia eles possam ser tocados pela Tua presença e pelo Teu Espírito. Que o Senhor ministre ao coração deles o que é para ser feito, qual é o projeto do Senhor para a vida deles. Assim como o Senhor fez uma obra ali em Davi. Davi até hoje é famoso sobre toda a terra, Pai. Senhor, mas apesar de tudo que o Senhor tinha feito, a obra do templo não era a obra para o Davi fazer, mas era a obra para o Salomão fazer. Que nós possamos entender que nem sempre coisas boas são coisas para que nós venhamos fazer, mas que o Senhor tem algo muito específico para cada um de nós. Traz-nos a revelação, a direção, Pai, e que hoje seja um dia de divisor de águas para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém, e amém, amém, amém.